Boa noite, na paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10 do nosso discipulado, que tem como tema o discípulo e o batismo nas águas. Essa é a nossa revista, né? De onde nós tiramos aqui os estudos. É o discipulado 2, essa do mestre, da CPAD. Então, nós estamos trabalhando com os nossos discipulando e hoje é a nossa lição número 10, que traz por título O Discípulo e o Batismo nas Águas. E o texto bíblico base está em Atos 2,41, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Muito bem. Vocês discipulandos que já têm aí estudado algumas lições, 9 lições até aqui, têm aprendido sobre a igreja, conhecendo a igreja, a Bíblia, o discípulo e o dízimo, vários temas, Hoje nós estamos estudando o discípulo e o batismo nas águas. Como vocês irão descer as águas, vocês devem estar se perguntando, qual a necessidade ou qual a importância dessa experiência do batismo na vida cristã, E você deve fazer algumas perguntas também. Que mérito tem esse ritual para a minha vida com Deus? Qual o significado desse ato, batismo nas águas, Por que devo me batizar? O batismo é obrigatório ou opcional? Então, nós vamos estar aí respondendo a estes questionamentos, a essas perguntas, a essas dúvidas que alguém possa ter em mente, que alguém possa fazer, Então, primeiro, a importância do batismo. Por que ele é importante, O batismo na vida do novo crente, a igreja e o mundo, eles reconhecem a identificação do batizado com Cristo. Ou seja, eu vou repetir, um ato que Jesus deixou como mandamento, como ordenança. Ele deixou o exemplo. Ele também se batizou nas águas por João Batista e ele deixou essa ordenança. Então, primeiro é reconhecer, e identificar esse batismo com a igreja local. E sem o batismo, ninguém é aceito como parte do povo de Deus na igreja. Ou seja, se eu sou um congregado, um novo convertido, eu sou um visitante, eu estou conhecendo a igreja, eu ainda não faço parte do corpo como membro, eu faço parte como congregado. Mas a partir do momento, que eu desço as águas, que eu batizo, aí sim eu me torno membro da igreja local. Então, quando você ainda não faz parte, desse corpo como membro batizado, você ainda não passou por esse processo do batismo, você fica impossibilitado de crescer espiritualmente. Então, você precisa passar por esse processo. Primeiro você aceitou a Jesus, você passou a conhecer, a obedecer a sua palavra. Aí você está se preparando através do discipulado, conhecendo a Deus através da Bíblia, dos ensinamentos, das lições, para que você passe por esse processo do batismo, essa nova etapa na vida do crente. E segundo, o significado do batismo. Então, primeiro vem a definição, O que é o batismo? Batismo significa mergulho, submersão.
E é a primeira ordenança de Cristo, como eu já falei, através do qual o novo convertido passa a fazer parte da igreja local. Então, quando eu obedeço essa ordenança, me batizo nas águas, então eu começo a fazer parte de uma igreja local, como membro, me tornando membro, podendo participar do corpo e do sangue, que é a ceia do Senhor. E então, o conceito, primeiro eu defini aqui o que é o batismo, é o mergulho ou submersão. Conceito desse batismo. O batismo, ele ilustra uma experiência da regeneração. O que é regeneração? É nascer de novo, né? Ele ilustra essa experiência da regeneração efetuada pelo Espírito Santo no pecador. Ou seja, ele demonstra, né? O batismo, ele vai demonstrar esse novo nascimento, né? Você deixa de ser aquela velha criatura, o velho homem, e nasce uma nova criatura em Deus. Quando o pecador aceita Jesus, né, como único e suficiente Salvador, ele passa a ter uma transformação. E é tão radical essa transformação que ela pode ser explicada como sendo morte e sepultamento do velho ser e ressurreição de uma nova criatura para viver uma nova vida com Deus. Ou seja, eu deixo de fazer o que eu fazia, eu deixo de pensar como eu pensava, eu deixo as minhas atitudes antigas, as práticas, velhas práticas de pecado. Então, quando eu desço ali nas águas, eu mergulho naquelas águas, né? E me levanto, então houve ali uma morte, né? Um sepultamento do velho eu. E surge então um novo nascimento, né? Da nova criatura em Deus, aonde você se torna filho. E é evidente que essa regeneração, esse nascer de novo, né, para uma nova vida na fé, ela não se dá no momento do batismo. Ela se dá quando você aceita Jesus, no momento em que você passa a submeter-se a Cristo pela fé. Ou seja, quando eu tomo a decisão de deixar o Senhor ser o meu Senhor e Salvador, né, ser o Senhor da minha vida, então eu passo a ter essa regeneração, a ser uma nova criatura. Então não é após o batismo, é quando eu decido, né, aceitar Jesus, eu decido por essa nova vida em Cristo. E o batismo vai ser apenas um ato, né, público, onde eu vou estar confirmando essa nova vida em Cristo. Terceiro, a necessidade do batismo. Por que é necessário batizar, descer as águas? Algumas igrejas nem fazem, né, esse batismo nas águas. Primeiro, é necessário porque Cristo ordenou. Então, é uma ordenança. Nós obedecemos a palavra, então nós fazemos aquilo que Jesus ordenou que nós fizéssemos. O batismo nas águas não é uma opção para o crente, mas é um mandamento do Senhor. Por isso, nós o fazemos. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, 19. Essa ordenança do Senhor. Então, ele disse, ide, ensinai a todos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordenança do Senhor para nós. Essa admissão no reino de Deus, ela se dá através da fé no sacrifício de Cristo. Quando eu creio no sacrifício, né, de Jesus na cruz por mim, associado ao verdadeiro arrependimento, então eu passo a ser admitida no reino de Deus. Segundo, é necessário porque Cristo deu o exemplo.
Então, se Cristo deu o exemplo, ele próprio, né, foi batizado por João Batista para que todos pudessem seguir o seu exemplo. Tem uma passagem bíblica em Mateus 3, do 13 ao 17, que é quando Jesus, né, ele veio da Galileia ter com João, junto ao Jordão. João Batista estava ali batizando algumas pessoas e Jesus veio da Galileia até ele para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, né? Ele achava que ele não era digno de batizar Jesus, né? O Messias esperado. E ele lhe dizia assim: eu careço ser batizado por ti e vem tu a mim? Então Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus veio para cumprir, né, a palavra, os desígnios de Deus. Então, ele precisava também cumprir, né, esse desígnio, o batismo, deixar como exemplo para nós. E quando ele foi batizado ali por João Batista, ele desceu as águas, mergulhou e saiu das águas, veio sobre ele, né, o Espírito Santo do Senhor em forma de uma pomba. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era da vontade de Deus que todos se batizassem, todos os que aceitassem o seu reino, né? De que João Batista era o precursor, né? Ou seja, é aquele que veio adiante, aquele que veio preparando o caminho para que Cristo viesse, né? Depois. Por isso, Jesus, que veio para instruí-lo, deu o exemplo, batizando-se também. Então, Jesus precisava passar pelo batismo para deixar para nós como exemplo. E terceiro, é necessário porque os crentes, né, do início da igreja cristã deixaram o exemplo. Então, Jesus deixou, depois os crentes, né, do início da igreja cristã, os primórdios ali, os primeiros crentes cristãos, eles também deixaram esse exemplo. E em Atos 2:41, após terem sido cheios do Espírito Santo e ouviram o inflamado sermão do apóstolo Pedro, os primeiros crentes não hesitaram diante da oportunidade de serem batizados, de sorte que foram batizados que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então ali, após eles ouvirem ali o sermão de Pedro, né, eles também foram batizados. Eles não hesitaram, eles não tiveram dúvida, né? Eles se batizaram, eles quiseram, né, passar também por este momento do batismo, né, por essa etapa na vida do crente. E quarto lugar, o método bíblico do batismo. Então, nós vamos ver aqui como as Escrituras diz que tem que ser esse batismo. Qual é o método? Né? Nós vemos aí que algumas igrejas evangélicas batizam por aspersão, né? Aquele despejadinho ali na cabeça, aquele respingado na cabeça. Mas nós vamos ver o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz que tem que ser, como tem que ser o batismo. Então, como eu falei aqui, água respingada sobre a cabeça é um tipo de batismo, óleo na fronte e outras invenções que vemos por aí não passam de criação do homem. Né? Elas não estão respaldadas e nem ensinadas pela palavra de Deus. Por isso, os novos convertidos, eles são orientados a se submeterem unicamente ao batismo bíblico, que é imersão total. Ou seja, mergulhar o corpo totalmente dentro da água. E como eu vou ter certeza disso? Nós vamos ver aqui que existem 4 evidências, né, de forma bíblica do batismo, que é a imersão total. Quais são essas evidências? Primeiro, a evidência do texto bíblico. Né? Nós temos alguns textos na Bíblia que vai dizer, né, que narram o batismo de Jesus e dizem: e logo quando saía da água, Marcos 1:10. Então, e logo quando saía da água, nós estamos lendo aqui pequenos trechos, né,
do texto de Marcos 1:10. Nós estamos lendo todo o versículo. E logo quando saía da água, ou seja, a pessoa que se batizou, ela entrou na água, ela mergulhou, e logo que saía da água. Outro texto, batizado que foi Jesus, saiu logo da água, Mateus 3:42. E outro texto, o batismo do eunuco, né? Quando eles saíram da água. Então nós temos ali também aquele encontro de Filipe com o eunuco, e ele prega para o eunuco, fala de Jesus, e aquele eunuco aceita e batiza-se também. Então, Atos 8:38-39 vai dizer que quando saíram da água, ou seja, para sair eles tiveram que entrar, né, no rio, na água. Então, essa é a evidência do texto bíblico, onde fala da imersão, né? Fala do mergulho, da imersão total. Segundo, evidência do significado da palavra. A palavra vem do grego baptizar, que significa imergir completamente. Se a própria palavra traz esse sentido, que é imergir, né, imersão, é claro que todas as demais formas de batismo não passam de ensinos insignificantes e sem apoio nas escrituras sagradas, ou seja, invencionismo, né? São aí doutrinas de homens, são outros métodos que não estão baseados na Bíblia. Porque, como nós acabamos de ver aqui, algumas evidências de textos bíblicos que saíram da água, né? Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. O eunuco também saíram da água. Então, são evidências de textos bíblicos, né, que afirma essa imersão. Terceiro, evidência da história. Os livros de histórias eclesiásticas, né, ensinam que até o ano de 150 depois de Cristo, aproximadamente, né, só era praticada a imersão como forma de batismo. Então, segundo alguns estudiosos, né, as histórias eclesiásticas narram aí, deixam para nós essa informação, que os batismos eram praticados por imersão. E quarto, evidência do simbolismo do batismo. Qual que é o símbolo, né? Qual que é a evidência do simbolismo do batismo? Desde que o batismo simbolizava a morte, o sepultamento e a ressurreição, então a sua forma de administração não pode ser outra a não ser a imersão total, né? Porque, como já foi dito aqui anteriormente, quando eu me batizo por submersão, por imersão, né? Eu me deito ali na água. Então, ali está morrendo a velha natureza, o velho homem, simbolicamente. E quando eu me levanto daquela água, está nascendo, né? Sai ali uma pessoa regenerada, né? O nascer de novo, nasce então uma nova criatura em Deus. E na grande comissão, né, registrada em Mateus 28:19-20, Jesus nos mandou fazer discípulos, batizando-os e ensinando-lhes todas as coisas. Então também, né, está registrado ali na Bíblia, em Mateus 28, esse texto que fala da grande comissão, né, onde Jesus também ordena ali o ide fazer discípulos, batizando-os e ensinando-lhes as coisas. O Novo Testamento, em especial o livro de Atos, né, nos mostra que os discípulos, eles aceitaram a palavra de Deus, né, as palavras de Jesus como mandamento. Eles reconheceram a importância de fazer discípulos, de batizar e de ensinar. Então, eles deram crédito à palavra de Jesus, né? Eles reconheceram essa importância de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Então, o batismo, ele não salva, né? Vamos deixar claro
que só o batismo ele não salva, mas é necessário. É necessário por todos esses quesitos que nós falamos aqui que é necessário. Né? Nós falamos que é necessário porque Cristo ordenou, é necessário porque Cristo deu exemplo, é necessário porque os crentes do início da igreja cristã deixaram o exemplo. Então, nós vemos aqui a necessidade desse batismo. Né? O batismo ele não salva, mas ele é necessário, né? Porque foi deixado como ordenança de Jesus para nós seguirmos o seu exemplo. Ele próprio, né, se batizou, foi batizado por João Batista para deixar esse exemplo. Pois é a demonstração pública de que você morreu para o mundo, ou seja, o velho homem, e está assumindo uma nova vida em Cristo. E Gálatas 2:20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, entendido, né, a importância do batismo nas águas. Ele é necessário, né, é uma ordenança de Jesus para o novo crente, para que ele se torne membro do corpo de Cristo, para que ele se torne membro de uma igreja local, podendo participar então do corpo e do sangue de Cristo, que foi outra ordenança que o Senhor deixou para que nós fizéssemos até que ele voltasse. Então, eu deixo aqui a minha gratidão a Deus, né? Espero que eu tenha conseguido expor, né, de forma clara essa lição sobre o discípulo e o batismo nas águas. Fiquem com Deus, boa noite. Deus abençoe.